Que bom que você veio. Mais uma noite gelada e você deixou tua casa quentinha para vir aqui essa noite ouvir a voz de Deus. Olha que bacana. E eu quero começar com a palavra de Deus, o texto base dessa semana de oração. Olha o que Deus está falando para a gente hoje de noite. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus estava no céu, comandando as hostes celestiais, e tudo diz que tudo era bom e perfeito. Até que nasceu o mal dentro do coração de um anjo de luz. O desenrolar vocês já sabem. Lúcifer tem inveja de Jesus. Quer o lugar de Jesus, quer ser melhor que Jesus. E Jesus, o texto de Apocalipse diz para nós que houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos precisaram guerrear. A guerra não acaba aí. O homem cai. O homem peca. E aí Jesus precisa não abrir mão de ser Deus, mas esvaziar-se de ser Deus para tomar forma humana. Olha que mistério. O que a palavra identidade significa? A origem, né? O prefixo da palavra identidade diz de idêntico. O que é algo idêntico? Idêntico é algo igual. Mas também a palavra identidade também significa característica única. Característica que diferencia. Como pode algo ser idêntico e ao mesmo tempo diferenciar-se? Esse é o mistério da humanidade de Jesus. Mas aí, eu estou aqui para dizer para você qual a sua identidade. Nossa, não conheço ninguém, como que eu vou dizer da identidade das pessoas aqui? Eu vou dizer para vocês da sua identidade base, da sua identidade original, da sua identidade de onde você é nascido. E para isso, eu vou usar o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Temos um Criador, Deus. E temos nós, criaturas. Essa é a nossa identidade base. Mas aí, a gente tem algumas coisas para pensar antes de entrar nas nossas características pessoais. Se eu sou criado por Deus, eu venho de quem? De Deus. A minha origem é dele. Então, por mais que você queira, não há vida fora de Deus. E o meu filho Gabriel, ele estuda física e ele gosta de estudar física quântica. E aí ele diz assim: não acho justo um Deus que diz para mim que se eu não fizer a vontade dele, ele me mata. Que se eu não obedecer os mandamentos, não tem outro caminho para mim.
Você já se perguntou isso? Que você só tem uma opção? Por que você só tem uma opção? Por que é uma questão de vida ou morte? Eu respondi para o meu filho o seguinte: Deus é o originador, o mantenedor, e Ele é a própria vida. Não há vida longe dEle. Você vai patinar, e você não vai encontrar. Não existe vida longe da presença de Deus. E essa é a primeira coisa que você precisa saber nessa noite. Para de fugir. Para de fazer mais ou menos. Chega de olhar para outros lugares. Uma das coisas que formam a nossa característica, que formam a nossa identidade, que é uma característica, é o quanto a gente se importa com a opinião dos outros. Tinha no quiz ontem, né? Alguns responderam. Eu quero que você pense agora, o quanto a opinião dos outros é importante para você. Eu não me importo. Vamos mais fundo, então. Vamos lá. Como é a sua rede social? Como é que você alimenta a sua rede social? Você tira quantas fotos para postar uma? Quantos filtros você usa? Vocês sabiam que tem um aplicativo? Ou quantos aqui tem aquele aplicativo que mostra que a pessoa deixou de seguir? Alguém tem esse aplicativo? Não vai se entregar, né? Porque eu estou falando de uma coisa. Existe um aplicativo que a pessoa baixa para saber quem deixou de seguir ela. Quem não está mais vendo os stores. E a nossa interação social começou a ser muito por rede social. A gente parou de se encontrar até na igreja. A gente vem no culto e vai para casa, e às vezes a gente fala mais com as pessoas via celular do que pessoalmente. Só que lá na rede social, eu preciso vender uma imagem. E por mais que a gente ache que não compra essas imagens, por mais que a gente ache que a gente não está interessado nas imagens, qual a última viagem que você fez? Alguém dizia assim para mim, não, eu preciso levar 5 cangas, porque eu não vou ficar postando foto com a mesma canga. Eu já vou para a viagem, preocupada que fotos eu vou tirar. O quanto você se preocupa com a tua imagem? Quantas curtidas você teve? Quantos seguidores você tem? E agora, tá até para artista, né? O artista só é chamado se ele tiver um número de seguidores significativo. Senão ele não é chamado para fazer nenhum trabalho. Para vender nenhum trabalho. Olha que interessante. Mas existem coisas piores. Existe um momento em que a gente está para o desejo do nosso pai ou da nossa mãe. E aí, a nossa vida está tão tomada pelo desejo deles, por aquilo que eles planejaram para nós, ou desejaram para nós. E eu sou mãe de 3. Eu vou contar para vocês. A gente deseja. E a gente quer que faça isso, e a gente quer que siga aquele caminho, e a gente quer que faça. E tudo que a gente escutou quando era criança, pensa comigo. Vamos fazer um exercício que é muito legal. Todo mundo comigo aqui? Vamos fazer um exercício? Para a gente pensar algumas coisas. Todo mundo aqui teve pai e mãe? Se você não teve pai e mãe, eu quero que você pense naquela pessoa de referência para você. O avô, um tio, a pessoa que te criou. Masculino e uma pessoa feminina. Pensaram? Está na cabeça?
Vocês não estão, eu não estou vendo, beleza? Tá, obrigada. Eu preciso que vocês respondam rápido, porque senão não tem manifestação inconsciente, tá? Precisa responder rápido, não pode ficar pensando. Combinado? Então vamos lá. Tem que ser bem rápido mesmo, tá? No seu pensamento. Qual é a coisa que você mais ama na sua mãe? Qual é a coisa que você mais ama no seu pai? Pensaram? Qual é a coisa que você mais odeia na sua mãe? E qual é a coisa que você mais odeia no seu pai? Pensaram? Agora eu quero que vocês pensem comigo aqui. Quais dessas características são suas? É para ser todas. Tende a dar certo. Vocês se reconheceram nessas coisas que vocês amam e odeiam nas pessoas importantes da vida de vocês? Então, nós somos muito dessas pessoas que nos criaram. Das palavras que nós ouvimos do pai, das palavras que nós ouvimos da nossa mãe. Eu quero que você pense aí, se eu te perguntar qual é a frase que a tua mãe sempre dizia para você, o que vem primeiro na tua cabeça? Isso diz do teu comportamento? No geral, ou você faz, ou você é totalmente ao contrário. Mas percebe que mesmo quando você é totalmente ao contrário, também diz disso? Então, a gente é muito os nossos pais. E isso faz parte da nossa identidade também, de quem a gente é. Então, não é só o bombardeio das redes sociais com informação, 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 informação. Mas é também aquilo que a gente já é, da nossa história, da maneira como a gente foi criado. E aí, às vezes, o desejo da nossa família, o desejo dos nossos pais, e a gente pode ser velho, às vezes a gente tem 50 anos, e o desejo dos nossos pais ainda permeia a nossa vida. Lá na minha casa tinha uma coisa assim, concurso público, tem que fazer concurso público, porque é um emprego estável, porque vai ganhar, é garantido. Todas nós somos 3 meninas, todas nós demoramos, não, a minha irmã é concursada, a do meio. A minha outra irmã também fez o concurso, mas não ficou. Porque disse que o trabalho era parado, não era para ela. E eu nunca fiz. Quer dizer, eu nunca passei. Eu sempre fiz, eu nunca passei. E eu só entendi que aquilo não era para mim tempos depois. Que aquilo não era o meu desejo. Era o desejo da minha família para mim. Então, o nosso campo do desejo não pode estar totalmente tomado por aquilo que desejam para nós, porque aí o nosso desejo, que é só nosso, que é uma característica única nossa, não pode vir. Mas, às vezes, o nosso desejo encontra-se com o desejo dos nossos pais. Não significa que isso não aconteça, mas é mais difícil. E aí, você pensa assim, eu estou procrastinando, eu não estou indo, eu não estou conseguindo, está tão difícil, sabe, estou enrolando para fazer. Não tem desejo seu ali. Alguma coisa está acontecendo que embaçou, travou, e não tem desejo seu. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer. Às vezes a gente não sabe o que a gente deseja. A gente não sabe se casa ou compra uma bicicleta. E aí tem o desejo da sociedade. E daí a sociedade diz assim para você, você tem que casar e você tem que ter filhos. E eu vim aqui dizer para você, você não tem que nada. Você não tem que nada. Se na frase já existe o tem que, já está errado. Vira obrigação. O Lacan, que é um cara que eu estudo, ele vai dizer assim,
A gente precisa descobrir se a gente realmente quer o que a gente deseja. Porque às vezes a gente está tão bombardeado pelo desejo da nossa família, da sociedade, ao redor da gente, pela rede social, tão bombardeado. Quer ver uma coisa? Digam para mim, qual é o destino, praia, de viagens mais desejado do mundo? Quem sabe? Em Couro. Quem vendeu para a gente essa ideia? E é o destino mais caro que existe. Às vezes nem é para Maldivas que você quer ir. Mas a rede social vendeu para a gente imagens tão maravilhosas. E talvez você fosse feliz conhecendo as pirâmides do Egito. E não as Ilhas Maldivas. Vocês percebem que às vezes o desejo é imposto para nós? Quem aqui já ficou com vontade de comer o que estava vendo na sua timeline? Às vezes você não está nem com fome, mas aparece aquela imagem, não é? E aí você pensa, iFood, né? Uber Eats. As imagens vão sendo impostas para nós. E a gente vai comprando como verdade, como desejo. E às vezes a gente nem deseja aquilo. Então, a gente aprendeu que a gente vai ser feliz o dia que a gente tiver a casa X, o carro Y. Ou a gente vai ser feliz quando casar, ou a gente vai ser feliz quando tiver filho, ou a gente vai ser feliz se for magra. Graças a Deus, eu não acredito nisso, senão eu estava perdida. Mas eu já acreditei. Eu já acreditei nisso, que eu ia ser feliz se eu fosse magra. E eu vou contar para vocês uma coisa, que a magreza chegou à base de muitas drogas. E eu pensei, é só isso? Eu não ia ser feliz? E aquilo era vazio. E aí, a cultura vai dizer para você que você vai ser feliz se você for o cara popular da tua turma. Se você falar com desenvoltura, se você se der com todo mundo. E aí, a gente acaba desejando algo que não é nosso. Às vezes a gente é quietinho e tudo bem, a gente não tem que ser igual a ninguém. Você não tem que ser popular. Você não tem que ser a menina mais curtida da tua sala. Não tem. A gente está permeado, e aí é muito importante isso, a gente está permeado por uma cultura de perfeição. Até na igreja. Ou, pior, na igreja. O que eu quero dizer com isso? A cultura da perfeição. Que você pode e deve ser perfeito. Se você pudesse ser perfeito, Jesus não teria morrido por você. Não precisava ele morrer. Ele é nosso substituto. Porque a perfeição não existe. Não significa que nós não precisamos buscar as coisas que Deus quer para nós. A perfeição em Cristo Jesus. Não significa que a gente não precisa estar no caminho. Mas significa também que quanto mais perto de Jesus eu estou, mais eu me vejo precisando dele. Mais eu me vejo precisando do outro. Na cultura da perfeição, às vezes eu não saio da minha zona de conforto, porque eu não vou alcançar a perfeição. E aí eu nem vou. E aí eu nem tento. E aí me chamaram para fazer uma coisa lá na igreja, mas eu nem tento. Porque não vai ser perfeito. Porque se não for o máximo, eu não vou fazer. E esses ideais de perfeição congelam a gente.
A gente precisa entender que para alcançar qualquer coisa existe construção. A gente começa e tem uma construção para fazer. Da nossa personalidade, da pessoa que a gente quer ser, das coisas que a gente quer fazer. Existe construção. E aí nós estamos rápido, imediatista, né? A nossa cultura não é para ontem? Vamos para ontem, rápido. A gente não tem tempo de pensar, refletir. E aí eu compro as ideias e eu não tenho tempo nem de ser crítica em relação àquilo que eu ando vendo, ouvindo e fazendo. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem ideia do que isso significa? Significa que quando você passa por aquele mendigo que está ali maltrapilho, mal cheiroso, bêbado, ele é imagem e semelhança de Deus. E é por isso que ninguém é melhor do que ninguém. E quando a gente se der conta que ninguém é melhor do que ninguém, que todo mundo é igual, a gente vai ficar em paz. A gente vai estar tranquilo para ser quem a gente tem que ser. Sem ficar se preocupando em ser melhor do que ninguém. O livro Desejado de Todas as Nações tem uma citação que diz assim: que nada no universo vive para si mesmo, a não ser o coração do homem. O que isso quer dizer? Que a gente está errado. A gente fica ensimesmado, girando em torno do nosso próprio umbigo e pensando em coisas para nós, em egoísmo, individualismo, vivendo para a gente mesmo. Tanto tempo, que a gente esquece que a nossa missão de imagem e semelhança é com o outro, é para o outro. Quando a gente faz tratamento de depressão na clínica, uma das coisas que a gente orienta, e assim, independente da religião da pessoa, é que ela faça trabalho missionário. É que ela vá até um lugar ou uma instituição e ela consiga estar um pouco para o outro. Você sabe por quê? Porque se a minha mente fica o tempo todo preocupada comigo mesma, ou comigo mesmo, e eu deixo aqueles pensamentos repetitivos invadirem a minha cabeça, e você que tem os pensamentos repetitivos sabe do que eu estou falando. Aqueles pensamentos vêm o tempo todo e eles invadem. E eles levam uma energia danada sua. E todas as possibilidades que você pensou, nada aconteceu. Normalmente. E você só fica cansado. Você está gastando energia errada. A tua energia é para você gastar com o outro. Nos relacionamentos. Primeiro você se ama e imediatamente você transborda para o outro. Olha que interessante. Nós temos um vazio dentro de nós que só Jesus preenche. Não tem nada que possa preencher. Mas basta aceitar Jesus como seu Salvador e aí, resolvido? Não. É o caminho. É o caminho, é a construção na presença de Deus. É o cotidiano, é o todo dia, é a sua devocional diária. Para eu saber a minha identidade em Cristo, é aqui que eu vou buscar. Na palavra de Deus. Ela que vai dizer para mim de Jesus, porque olha que interessante.
A gente foi chamado para Jesus para que ele seja a nossa referência. Não o youtuber que você segue. Não a blogueira que você serve, a influencer que você serve. Olha o ato falho que eu cometi agora. Eu troquei a palavra serve por segue. Isso em psicanálise a gente chama de ato falho. Eu quis dizer segue e falei serve, porque é a mesma coisa. Às vezes a gente está caindo na tentação de adorar outros deuses e nem sabe. E a gente passa mais tempo vendo aquele canal que a gente gosta do que lendo a Bíblia, do que sabendo de Jesus. É para a gente parar de seguir quem a gente gosta? Não. Claro que não. Não dá mais para viver sem rede social, mas a gente precisa ser crítico em relação ao nosso tempo. O que a gente está fazendo com o nosso tempo? A palavra de Deus diz que a gente é imagem e semelhança de Deus. Quando eu sou imagem e semelhança do meu Criador, eu sou criativo. E agora, gente, uma saudação para essa equipe maravilhosa. Olha essas letras. Olha a decoração. Olha o trabalho da equipe, o quiz. Tudo que foi montado para você vir aqui ouvir do teu Jesus nessa noite. Vamos dar uma saudação para esse pessoal que trabalhou para caramba? É isso que Jesus faz. Ele dá criatividade, energia, alegria, inteligência para ser usada para Ele. Nele e para Ele. Faz sentido o que eu estou dizendo? Mas como eu vou admirar e seguir quem eu não conheço? A pandemia fez o seguinte, a pandemia tirou o nosso chão, certo? Todas as certezas que a gente tinha, de repente a gente perdeu. E a gente vivia a nossa vida normalmente, e de repente, uma pandemia vem e diz para a gente que a gente não tem controle de nada, que a gente não sabe de nada, e que a gente pode morrer amanhã. E aí as nossas questões de existência vieram à tona. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Essa é uma questão de identidade. Você veio do seio de Deus. E Deus te formou lá no ventre da tua mãe. Para Ele. E para onde eu vou? Eu vou para o céu. Só que existe um meio tempo. Existe um espaço, que é a nossa vida aqui nesse planeta. Eu preciso cumprir a missão. Se tem uma coisa que eu quero que você saia daqui nessa noite pensando, é sobre a missão. Porque Jesus te criou, Jesus te salvou, não há vida fora dele, não há. E tem uma coisa, se você ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo falou com você, não tem volta. Não dá para ir para o bar com os amigos, não dá para ir fazer coisas para curtir a vida, sem considerar que lá não é teu lugar, que teu lugar é aqui. Sinto muito. Em lugar nenhum você vai ter paz sem ser na presença de Deus. E esse é um fato. Não tem como mudar. Você precisa saber exatamente quem você é e em que ponto da missão de Jesus você está. Qual é a tua parte na missão? Você já sabe? Você já sabe quem você é? Seus pontos fortes? Seus pontos fracos? As coisas que você tem que trabalhar? As coisas que você precisa mudar?
O que tira a tua paz? O que tira a tua paz? O que te dá a paz? Você já se conhece. Jesus quer usar esse eu que você pensou agora para a obra dele, para o trabalho dele. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa e é perfeita e é agradável, ela é para mim, ela é para você. Quando a Toia me perguntou qual era o meu sonho, e o meu sonho é encontrar Jesus, e ele vai olhar para mim, e ele vai dar um sorriso, e não vai precisar falar nada. Sabe por que Jesus não vai precisar falar nada? Porque quando ele me olhar, eu vou lembrar da nossa história. Eu vou lembrar do nosso cotidiano, das vezes que desesperada eu me ajoelhei para pedir para ele auxílio, proteção. Então, não adianta a gente desejar encontrar Jesus se a gente não tiver uma história com ele. E não adianta você querer ter uma história longe dele. Então, se tua vida espiritual está mais ou menos, você está perdendo tempo. Só há vida nele. Só há alegria completa nele. Porque esse vazio existencial que todo homem e mulher tem, só pode ser preenchido por ele. É o distanciamento do nosso lugar no céu que faz esse vazio dentro da gente. O Fernando falou que ele era da igreja, mas demorou para ele ter um encontro pessoal com Jesus. Eu também fui muitos anos e demorou para eu ter um encontro pessoal com Jesus. Não deixa, se você ainda não teve, não deixe ter um encontro pessoal com Jesus para amanhã. É hoje. Hoje é o dia que ele quer te abraçar. Hoje é o dia que ele quer te encontrar. Que ele quer curar as feridas. Sabe? A dor, o trauma, as tristezas que tem dentro de você. É hoje que ele quer resolver num processo, num cotidiano, num todo dia na presença dele. Ele está te convidando. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais você vai saber quem você é. Mais você vai saber da sua identidade. Porque você é criatura do seu Criador. Amém? Eu gosto daquela passagem que Paulo está fazendo milagres. Paulo está fazendo milagres. E ele está sendo usado poderosamente por Deus. E aí vem um homem e diz, olha que bacana que esse cara está fazendo. Também quero. E aí ele pega o endemoniado e ele diz assim para o endemoniado, saia em nome de Jesus. Imediatamente o demônio responde para ele. Paulo, eu sei quem é. Jesus, eu sei quem é. E você, quem é? Que a gente possa ser Paulo. E não alguém que acha interessante a vida cristã. Ou que achou, mas não entendeu nada sobre a salvação em Cristo Jesus. Amém? Amado e soberano Jesus, hoje a gente falou sobre ser idêntico e ter características únicas. E isso só é possível porque o Senhor provou para a gente que dá. No serviço que o Senhor prestou à humanidade aqui nesse planeta. Que nessa noite o nosso coração seja completamente tomado pelo Teu Espírito. Que a gente possa ser transformado aonde não há força nenhuma na gente. Que o Teu Espírito opere em nós o querer e o efetuar, segundo a Tua santa e boa vontade.
e que a gente possa entender qual parte da nossa identidade é do trabalho para o Senhor e é onde a gente vai encontrar a nossa felicidade. Eu coloco essa igreja nas tuas mãos e eu coloco todo mundo na tua presença. E quero pedir que amanhã a gente esteja aqui mais uma vez para fechar essa semana. Tudo isso eu te peço e te agradeço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. E eu vou te esperar amanhã para a gente encerrar a semana, tá bom? Muito obrigada.